Agora ele está no astral, e no astral vem uma pessoa, uma alma com mais idade do que ele. Ele deve ter desencarnado com uns 50 e pouco, 60 anos, e essa alma é mais velha ainda do que ele. Essa alma vem abraçá-lo e pergunta como ele está. E ele diz: eu já desencarnei, entendi. Foi mais uma encarnação. E aí perguntam: como você se sente? Ele diz: eu estou bem. Eu estou bem. Não posso dizer que estou triste, nem muito alegre, mas eu acho que eu estou em paz. Eu estou em paz comigo. Então a outra alma diz para ele: você acha que você conseguiu superar as dores que você tinha antes dessa encarnação? E ele diz: sim, eu acho que sim, porque nessa encarnação, na gráfica, eu conheci tantas histórias, eu vi muitas histórias, e aí acabei aprendendo muito com as histórias das vidas dessas pessoas que apareciam nos noticiários, e eu acabei me perdoando, porque agora eu entendo que eu precisava me perdoar e eu não conseguia. Então agora eu estou em paz comigo. Então ele teve autorização para ver a esposa. A esposa teve autorização para vê-lo. Ela ainda não tinha reencarnado. Ela estava mais jovem, mas ainda assim, com a aparência de senhora. Os dois se viram, se abraçaram e se sentiram muito completos, como se um completasse o outro. E muito agradecidos pela vida e experiência que passaram juntos. Então ela se despede porque ela diz que tem outra missão para cumprir. E ele decide, no astral mesmo, registrar as principais passagens que ele teve nessa encarnação e que melhoraram a sua autoestima e melhoraram o seu senso de julgamento. Ele achou que ele foi muito duro consigo. E numa próxima encarnação, ele quer
ser melhor ainda consigo mesmo, de não se autodestruir, não se autorreprimir e não achar que sempre o outro é melhor do que ele. Ele quer aprender a se valorizar mais. Quer se permitir a errar e aceitar que errou, sem menosprezá-lo, sem diminuir como é que é? Sem que ele não perca o valor, para não ser menosprezado. E é para isso que ele veio nessa vida. Ele mesmo se cobra. Ele se cobra muito. Então ele tem receio de se expressar demais, de ser muito, assim, verdadeiro com os outros. Ele reprime um pouco os sentimentos. Mesmo que ele esteja muito alegre, ele não demonstra que está tão alegre. Se estiver muito triste, também ele não demonstra que está triste, porque ele tem receio do que os outros podem pensar dele e ele acabar se machucando. Ele tem medo de se machucar. Ele não quer ouvir o julgamento dos outros para ele não se machucar. Porque aí ele vai tentar consertar aqui da maneira dele o que os outros acharem de defeito nele. Então a autoestima dele não está muito boa. Ele pode não demonstrar, mas ele é muito inseguro. Mas ao mesmo tempo ele não aceita a ajuda dos outros. Ele quer seguir o caminho dele, da maneira dele, assim, com o esforço dele, ele quer conquistar a sua autoestima, ele quer se valorizar, quer ser valorizado com o próprio esforço, não às custas dos outros. E isso vai ser um dos obstáculos que ele vai ter que vencer. Que ele vai ter que aprender a aceitar a ajuda dos outros, a aceitar o conselho dos outros para se valorizar, para ele perceber que ele tem valor. E é possível saber se existe alguma orientação em relação
a esse processo. Ele precisa de alguém em quem ele tenha confiança, empatia para poder aceitar a ajuda e o conselho dos outros. Porque, por enquanto, ele está em dúvida entre duas a três pessoas. Ele ainda não sabe com quem se abrir. E aí ele tem uns comportamentos meio incoerentes, meio que as pessoas não entendem por quê, porque ele mesmo se atrapalha tentando esconder os sentimentos dos outros. E aí acaba demonstrando uma coisa que não é realidade, não é a realidade dele. Não é a essência dele. Ele ainda não mostrou a essência dele para as pessoas. Existiria algum conselho para ele de como ele poderia alcançar essa expressão da sua própria essência? Ele está se esforçando, mas os mentores dizem que não estão conseguindo acessar muito. Eles também não estão conseguindo intuir muito o menino. Que eles acham que é só o tempo mesmo. Porque o menino que tem que dar uma abertura para os outros, para os amigos espirituais conseguirem intuir e ajudar. Ele voltou a ficar fechado, que nem aquela outra encarnação que ficou sozinho. Mas ele não tem más intenções, é uma alma boa. O objetivo dele agora é se tornar um adulto bom. Ele quer ser uma pessoa boa, só não sabe como. Em relação à abertura das intuições, em relação aos mentores para com ele, existiria um caminho que ele possa seguir para abrir, para facilitar esse processo de O intuição? que ajudaria era ele ter fé em alguma coisa, em alguém, em alguma coisa. Não importa a religião, mas se ele desenvolvesse esse sentimento de fé, de esperança no que não é real, em alguma coisa que ele não vê, que não é real,
que ele tenha fé, que ele acredite, vai ajudar. Mesmo que seja tipo anjo da guarda, alguma coisa assim em quem ele possa se apoiar. Não importa se é Jesus Cristo, se é Buda, anjo da guarda, teria que perguntar para ele se ele acredita. Se ele acredita em Deus, se ele acredita em anjo da guarda, não sei se a família costuma abordar esse assunto entre eles, mas o que pode fazer é a família começar a abordar mais esses assuntos, para ele ir ouvindo e ver se ele começa a se identificar e direcionar para alguma crença. Com isso abriria mais esse canal de intuição entre os mentores e ele. Isso. Existiria alguma orientação para, além dessa que já foi passada, para os pais? Eu acho que por enquanto é só. É porque hoje em dia é tudo muito materialista, né? Celular, internet, e tudo muito lógico, tudo muito lógico. E então ele poderia acreditar em alguma coisa que não seja tão lógica. Mais abstrato. Isso. É possível a gente saber quantas sessões ainda são necessárias? 5. Mais 5. Certo. Você acha que foi o suficiente por hoje? Ou tem mais alguma informação adicional? Acho que por hoje é só.